O Brasil é liderança mundial no cultivo de cana-de-açúcar e na produção sustentável de açúcar, etanol e bioeletricidade. Na safra 2023-2024, as condições climáticas e os investimentos do setor sucro-alcooleiro levaram a um aumento na produção. Para a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, a produção de cana-de-açúcar crescerá 11% e chegará a 678 milhões de toneladas, um novo recorde. O rendimento das lavouras é estimado em 81 toneladas por hectare. A área cultivada em 8,35 milhões de hectares. A produção de açúcar deve atingir 47 milhões de toneladas e a de etanol 34 bilhões de litros. A incorporação de inovações tecnológicas é fundamental nos ganhos de produtividade na cana-de-açúcar. Criado em 1969, o Centro de Tecnologia Canavieira, CTC, em Piracicaba, São Paulo, contribuiu ao longo de sua história para a competitividade do setor sucroenergético. O CTC busca inovação constante na área de melhoramento genético, seja por meio de técnicas convencionais, da biotecnologia ou do modo de plantio. O CTC possui também um dos maiores bancos de germoplasma de cana-de-açúcar do mundo, com mais de 4.000 variedades. Seus pesquisadores desenvolvem produtos utilizando técnicas modernas como transgenia e edição genômica. Seu portfólio reúne variedades de alta produtividade e com proteção contra doenças e pragas adaptadas às regiões produtoras do país. No programa de hoje, o pesquisador Evaristo de Miranda conversa com César Barros, formado em Engenharia Agronômica pela Exalc-USP e com MBA em Administração e Gestão de Negócios pela University of Pittsburgh. Ele é o atual CEO do Centro de Tecnologia Canavieira. Olá, bem-vindos ao Brasil Verde, um programa dedicado à sustentabilidade da agropecuária brasileira. E na produção vegetal do Brasil, se tem uma cultura que esbanja sustentabilidade, é o caso da cana-de-açúcar. Sempre com novidades, sempre com coisas para avançar e ninguém melhor do que o César Barros para conversar conosco sobre todas as inovações que vêm sendo incorporadas na cana-de-açúcar, sobretudo no estado de São Paulo, e tudo que vem aí pelo futuro. Bem-vindo ao Brasil Verde, César. Muito obrigado, Evaristo. Para mim é uma honra poder estar aqui batendo esse papo com o seu público, em especial com você, né, que eu sempre admirei falando de sustentabilidade do nosso agronegócio. Muito obrigado. Eu aqui agradeço, nós todos, a sua participação. Eu queria, César, talvez antes da gente já entrar no tema da cana-de-açúcar, para quem está nos assistindo, né? São pessoas do Brasil inteiro, do Rio Grande do Sul, do Acre, de Rondônia, do Nordeste. Você contar um pouco a sua história, onde é que você nasceu, como é que foi a sua formação, esse caminho até chegar a esse cargo tão elevado que você está hoje como diretor, né, responsável pelo Centro de Tecnologia Canavieira. Bom, vamos lá então. É engraçado e obrigado pela oportunidade, Evaristo, de contar um pouquinho da minha trajetória. Eu sou um cara urbano, né? Eu nasci em São Bernardo do Campo enfim, nasci e fui criado lá em São Bernardo do Campo. Eu tive muita sorte de ser criado aí numa família típica de classe média, né? De pessoas super dedicadas e esforçadas que foram meus pais, né? Onde trago grandes valores aí, né? Eu acho que nessa trajetória minha lá em São Bernardo, um ambiente super urbano, né? Por que eu vim fazer agronomia? Eu acho que essa talvez seja uma curiosidade. Eu tenho, enfim, várias pessoas ao meu redor da minha família. Acho que de certa forma eu trago valores comigo até hoje, mas em especial eu gostaria de falar um pouco sobre o meu avô, né? Meu avô, ele é um cara assim super entusiasmado com o Brasil, com o agronegócio. Gostava muito de sentar ao lado dele e falar sobre possibilidades. Na minha infância, meu avô fazia parecer o mundo ao seu alcance, né? Parecia que eu poderia fazer o que eu quisesse, né? Meu avô me dava essa perspectiva sempre nas conversas com ele. E aí, eu acho que quando eu fiz 18 anos, e eu acho que tem sempre aquele dilema, vai fazer o que profissionalmente, né?
E aí eu descobri a agronomia, né? A agronomia é uma carreira generalista com uma série de possibilidades. Você pode atuar desde a engenharia, parte da zootecnia, na parte de produção agrícola, biologia, enfim, N possibilidades numa carreira dentro da carreira de agronomia, né? E recordando as minhas passagens com meu avô, e ele dizia bastante naquele momento do potencial do Brasil. Ele era um grande sonhador, né, sobre o Brasil e as belezas do Brasil. Me lembro dele falando da nossa bandeira, por exemplo, nacional. Ele falava: nossa, a nossa bandeira é maravilhosa comparada com outras bandeiras, os símbolos, as cores, né? Enfim, ele era um encantado assim pelo Brasil, o potencial do Brasil. Acho que essas duas coisas tiveram de alguma forma misturado na minha decisão de fazer agronomia. Uma, então, do lado do meu avô, pela vocação do nosso país em ser agro, e a segunda, na minha dúvida, né, do que fazer profissionalmente e a certeza de que dentro da agronomia eu encontraria algo que realmente fizesse a diferença, que eu pudesse fazer a diferença, né? Eu tive uma enorme satisfação de poder entrar na Exalc, e na Exalc eu tive o prazer de poder fazer um estágio com um professor que foi o Godofredo César Witt. Muitos conhecem o Witt, uma sumidade aí na questão de adubação e nutrição de plantas, mas mais do que isso, o Witt é um apaixonado pelas pessoas com quem ele convive, né? Principalmente os alunos. E o Witt me deu uma bagagem. O Witt também ele é uma pessoa super técnica e conhece bastante do assunto que ele domina, mas principalmente o Witt é apaixonado pela extensão rural, né? Ele é apaixonado por levar a pesquisa próximo dos agricultores, né? Então isso para mim também foi muito importante nesse período, porque eu tive a oportunidade de trabalhar pesquisa aplicada, né, ao lado de produtores. Então praticamente não tive férias no meu tempo de faculdade, porque as férias eu fugia para alguma fazenda para conduzir ensaios e botar a mão na massa, né? Então, para quem vem do ambiente urbano, como foi meu caso, vindo de São Bernardo, ter tido essa experiência com o professor Witt foi riquíssima, né? Me deu muito mais confiança de lidar no agro, no aspecto prático, né? Eu acho que eu adoro aprender as coisas fazendo, né? Eu acho que eu tive essa oportunidade e sou super grato aí ao professor Witt. Bom, ao formar, eu rodei o Brasil aí. Comecei com adubação na Bunge, na época a Bunge tinha uma divisão de fertilizantes, e depois fui para a Monsanto, onde boa parte da minha carreira foi na Monsanto, Evaristo. Uma empresa fantástica, inovou pra caramba no agronegócio. Então eu tive lá 17 anos na Monsanto, tive rodando por diferentes áreas: comercial, marketing, estratégia, desenvolvimento de produtos, enfim. Acho que muito da minha bagagem profissional eu construí ali naquele período com diferentes colegas que eu tive a honra de trabalhar ao lado, lá na Monsanto. Depois, mais recente, fui à Nutrim. A Nutrim está recente aqui no Brasil, com a missão de construir a maior plataforma de varejo no agro brasileiro. Eu sempre fui apaixonado em levar tecnologia a agricultores, né, principalmente agricultores de médio e pequeno porte, do lado da indústria isso é um desafio muito grande, né? Agora, do varejo, esse é o dia a dia, né? Os produtores estão 24 horas nas lojas, e tem oportunidade para a gente levar a tecnologia a todo instante para o agricultor. Então, isso foi o que me motivou aí para a Nutrim. E como você chegou no CTC? Como chegou no CTC? E aí me veio o convite do CTC no meio dessa jornada. Eu estava super feliz lá na Nutrim, mas o CTC acho que está num momento ímpar, assim, de desenvolvimento de tecnologias fantásticas que são disruptivas, que vão elevar a produtividade do canavial brasileiro num momento muito crítico, né, de transição energética, em que, de novo, a vocação do Brasil é agro, né, e a gente pode dar resposta, vem dando já, na verdade, né, uma resposta à transição energética frente a soluções de produtos como a cana-de-açúcar no agronegócio, né? Então, isso, de certa forma, me atraiu bastante essa oportunidade de vir aqui para o CTC. E estou aqui há pouco mais de 7 meses, super feliz do que a gente tem feito, muito orgulhoso de representar o time do CTC. Nós somos mais de 500 funcionários aqui, principalmente na área de P&D e pesquisa, cientistas de alta capacidade técnica e que vem construindo uma história brilhante dentro da cultura da cana-de-açúcar. Para quem está nos assistindo, não é? O pessoal vê muita gente da Embrapa passar aqui pelo programa. Então você tem lá a Embrapa Arroz Feijão, que cuida
de pesquisa para resolver os problemas do arroz, problema do feijão, né? Você tem a Embrapa Trigo, que existe para resolver os problemas do trigo, a Embrapa Gado de Leite. Agora, não tem nenhuma Embrapa para cana-de-açúcar. Quer dizer, o grande centro de pesquisa do Brasil para cana-de-açúcar é o CTC. Você podia, talvez, muito rapidamente nos falar assim, quais são os principais problemas que vocês resolvem, né? Estão resolvendo, estão trabalhando. Para quem tem nos assistido, a cana tem problemas? Quais são os problemas que o CTC ajuda a resolver? Evaristo, a cana tem sim problemas, mas principalmente a cana tem muita oportunidade, né? A cana é uma cultura fantástica, uma bomba, né, de fazer fotossíntese e transformar a energia do sol em alimento e em energia para nós. E aqui no CTC, nosso objetivo é aumentar o potencial produtivo da cultura, né? A cana-de-açúcar é um cultivo basicamente brasileiro, né? Ou seja, eu até brinco que a cultura verde-amarela, né? Quase metade da área de cana-de-açúcar do mundo está aqui no Brasil. Então, a gente tem sim a missão de desenvolver tecnologias específicas para essa cultura no Brasil, para ela permanecer na vanguarda aí das culturas mais competitivas em produção de, por exemplo, etanol, ou açúcar, ou agora biogás, biometano e tantas outras soluções e subprodutos que têm a sua origem na cana-de-açúcar. Nós aqui do CTC acreditamos que é possível dobrar a produtividade da cana-de-açúcar nos próximos 20 anos aqui no Brasil. E isso só vai ser possível se a gente investir em tecnologia e tecnologia de ponta. É o que a gente faz aqui via melhoramento genético, né, melhorar o potencial produtivo da planta de cana-de-açúcar, plantas transgênicas, que endereçam controle mais eficiente de pragas e plantas daninhas, né? E nós temos um projeto assim revolucionário, né, que é você imaginar plantar cana-de-açúcar através de uma semente artificial. Nós estamos otimistas com o avanço desse projeto e acho que em breve seria possível avançar no aspecto mais comercial desse projeto, que vai de fato revolucionar o plantio da cana-de-açúcar que pouco evoluiu, né, nos últimos anos, né? Então daria a oportunidade de a gente trazer muito mais tecnologia embarcada no formato de uma semente dentro da cana-de-açúcar, algo inimaginável que nós estamos muito confiantes que a gente vai conseguir trazer para o mercado. Muito bom. Isso é mesmo inimaginável, né? Porque normalmente a cana, para quem não está acostumado, ela se planta assim, você planta pedacinhos assim do que é né, a gente chama de tolete de cana, é isso que você usa para plantar. Nós vamos ter que fazer agora um pequeno intervalo, estamos no meio do programa, mas gravem aí o que ele falou, não é? A cana, olha, não é só açúcar. A cana move o seu carro. Você tem um carro a gasolina, ele leva etanol misturado na gasolina. Então, a cana produz combustível, né? Vimos no começo aí 34 bilhões de litros de etanol por ano. Então, além de açúcar, combustível. Produz também energia elétrica, cogeração, queima o bagaço, gera energia elétrica. E tem resíduos da cana que permitem produzir também esse biometano, né? Um gás que já entra aí nas tubulações de gás com muitas aplicações até em veículos. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos para seguir essa conversa com o César Barros, que é o CEO do Centro de Tecnologia Canavieira de São Paulo. Até já! Olá, estamos de volta na segunda parte do programa Brasil Verde. Hoje conversando com o César Barros, não é? Que é o CEO, o diretor responsável por esse centro de pesquisa voltado à cana-de-açúcar, do CTC, que fica lá em Piracicaba. E você comentava na primeira parte do programa as principais áreas, não é, de atuação, falou da questão de resistência a pragas, a doenças, uma cana mais produtiva, conseguir essas variedades por diversos caminhos, e falou até algo surpreendente, né? Você estudar, plantar cana por semente, né? E não mais por tolete. Você quer desenvolver algum aspecto desses investimentos atuais de pesquisa do CTC para quem está nos assistindo? Sim, nós aqui no CTC, você mencionou no começo do seu programa, nós estamos completando aí quase que 55 anos de existência, né? E um orgulho muito grande de ter contribuído com o setor da cana-de-açúcar na nossa história em diferentes partes do processo de produção, seja do açúcar, do etanol, seja da produção do canavial lá no campo, do transporte do canavial, enfim. O CTC
desenvolveu e tem aí patentes espalhadas em diferentes partes dessa cadeia. Mas nos últimos 12 anos, principalmente, nós estamos dedicando o nosso esforço a melhorar a produtividade no canavial. Esses últimos 12 anos, nós já investimos quase 2 bilhões de reais em pesquisa. Hoje nós somos em torno de 500 funcionários, sendo 320 desses 500 funcionários são pesquisadores, cientistas, né? Desses aí são quase 140 funcionários com PhDs, né? Doutorados, doutores, mestres, né? Pessoas que tiveram aí nas melhores universidades do Brasil e mundo afora, e que hoje nós temos a grata satisfação de tê-los aqui como colegas que estão botando seu conhecimento aqui em prol de melhoria da produtividade do canavial. Nós aqui no CTC temos um time super diverso, biólogos, agrônomos, enfim, gente com diferentes conhecimentos que trabalham em projetos super inovadores como esse que você mencionou agora aí, que é a semente da cana-de-açúcar. Nós também fazemos plantas transgênicas em cana-de-açúcar, a gente domina o mecanismo de como produzir plantas transgênicas em cana-de-açúcar. Nós já temos 4 variedades de plantas resistentes à broca da cana-de-açúcar no mercado, uma praga, talvez uma das mais importantes, né, atualmente no setor. Estamos desenvolvendo a cana que vai trazer não só o controle a essa praga, a broca, mas também um manejo facilitado de plantas daninhas, que é outro problema sério nos canaviais, né? E aí a gente acredita também ser uma oportunidade para desenvolver um produto específico a controlar uma praga bem específica do canavial que vem tirando o sono dos nossos clientes, né, ela chama esfenóforos, na verdade é um bicudo da cana-de-açúcar, né? Então a gente investe também em biotecnologia. Nós temos um investimento importante numa subsidiária do CTC lá em St. Louis, nos Estados Unidos, que é a CTC Genomics. Lá a gente faz pesquisa de ponta com as tecnologias mais modernas que existem em biotecnologia, como edição genômica, né? Nosso objetivo com esse investimento lá em St. Louis é estar na vanguarda do que há de mais moderno em biotecnologia, para que a gente possa rapidamente aplicar a cana-de-açúcar e trazer produtos super inovadores aqui ao Brasil, garantindo a competitividade brasileira nesse setor, seja para a produção de açúcar, seja para a produção de etanol, e seja para a produção de uma série de outros subprodutos que você também bem mencionou aí, como energia elétrica, biogás, biometano, etanol de segunda geração, e logo mais, por que não no futuro, hidrogênio ou combustível de aviação, né, que é o SAF. Então, a gente está muito otimista que a demanda vai ser crescente pelos subprodutos da cana-de-açúcar nos próximos anos, e eu acho que a resposta para que a gente seja competitivo nessa transição energética vai vir através do aumento da produtividade. É por isso que a gente está muito focado aí, Evaristo. Claro. E para quem está assim nos assistindo, ter uma ideia, não é? Como é financiado? Quem paga o CTC? Quem paga o seu salário, as pesquisas? Dá para dar uma ideia para as pessoas assim? Muito importante isso, porque o CTC talvez não só no Brasil, mas mundo afora, é um dos poucos institutos de pesquisa dedicado à cultura da cana-de-açúcar privado. Então, o nosso sistema aqui, a gente gera a tecnologia, leva aos nossos clientes que nos remuneram com royalties. Então, toda vez que é plantado um hectare de uma cultivar do CTC, nós temos direito a receber royalties desse hectare de variedades CTCs, e é isso que nutre a nossa capacidade de investir continuamente em tecnologias de ponta. Então, o CTC é uma empresa privada que precisa se sustentar por seus próprios recursos, e é dessa forma que a gente toca o negócio aqui. Então, nós temos um time comercial que visita os clientes, explica sobre os nossos produtos, acompanha o nosso cliente ao longo do seu ciclo de produção, e no final do dia o cliente satisfeito e plantando cada vez mais as nossas variedades lá no campo, é o recurso que a gente tem para continuar investindo em pesquisa e trazendo novas tecnologias para o mercado continuamente. Pessoas, quando às vezes falam da cana-de-açúcar, viajam pelo estado de São Paulo, né? Usam umas expressões assim, um mar de cana, etc. E dá a impressão que está plantando tudo a mesma coisa. Mas, na realidade, era interessante você explicar que existem muitas, dezenas de variedades de cana, e na mesma fazenda ele planta canas muito diferentes, né? Nosso olho
não percebe, às vezes, a diferença, assim, quem não é especialista. Mas o inseto, por exemplo, ele talvez tenha uma cana boa para ele, mas a outra já não é, não está na hora certa. Quer dizer, na realidade, tem uma diversidade, né, de variedades que foram desenvolvidas pelo CTC em função de solo, precocidade, enfim, várias coisas. Explica um pouco para as pessoas que não é uma cana de açúcar que a gente planta, né? É um grande tesouro aí, genético, né? Desenvolvido por vocês, não é isso? Sem dúvida, Evaristo. E você me dá, antes especificamente de entrar nesse tema, eu acho que o tema mar de cana, acho que é importante também qualificar, né? A cana-de-açúcar ocupa menos do que 1% do território nacional. E é responsável por mais de 15% da energética do Brasil, né? Seja a matriz energética advinda do etanol, da bioeletricidade que você mencionou, né? Então, é uma cultura que tem um impacto ambiental, econômico e social, né? Onde nós temos usinas de cana, são cidades que são mais bem desenvolvidas, né? A usina emprega muita gente. Então, acho que vale a pena pontuar essa questão do mar de cana, não é tão mar assim, né? Talvez no estado de São Paulo, um ou outro local, a gente se depara com mais canaviais, né? Com uma certa frequência, mas ocupa Mas 1% do mesmo, território nacional. se você permite, mesmo no estado de São Paulo, a área de pastagem é bem maior que a área de cana-de-açúcar, né? E ninguém fala de mar de pasto, né? Talvez porque as pessoas não notem assim, não é? Tem umas vaquinhas, tudo. Mas a cana, e é interessante que onde a cana se estendeu em São Paulo, foi onde mais teve recuperação de vegetação nativa, né? Porque é uma cultura totalmente mecanizada, então deixa de utilizar os morros, porque não serve para cana, ninguém vai atolar o trator na beira de rio, né? Então nós tivemos na cana, e tem mapeamentos da Embrapa, mostram isso perfeitamente, uma recuperação, uma restauração ambiental extraordinária. As áreas de cana-de-açúcar em São Paulo têm uma grande biodiversidade faunística, né? Que circula de lá para cá, porque na cana o animal anda escondido, não é que nem na soja. Se uma onça vai andar no meio da soja, todo mundo vê a onça, né? Mas na cana aí ela é muito permanente, o solo não é mexido constantemente. Mas para voltar, fala um pouquinho só das variedades, para as Vamos pessoas lá. entenderem que tem lá uma grande diversidade, é uma estratégia de produção mesmo, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que e é uma preocupação, obviamente, dos nossos clientes em primeira mão também do CTC, né? A variabilidade genética, né? Você ter numa mesma área plantas que são diferentes entre si é importante, né? A gente já teve casos aí históricos aí na agricultura de culturas que foram dizimadas, né? Seja por uma praga, como você mencionou, enfim, uma mudança climática que hoje está cada vez mais frequente. Então, você ter variabilidade genética dentro de uma mesma propriedade é fundamental. Inclusive, nós recomendamos, por melhor que seja uma ou outra variedade do CTC, a gente não recomenda que um cliente plante ela mais do que 15% da sua propriedade, para evitar esses riscos, né? Então, acho que o clima é um caso clássico desse, né, Evaristo? A mudança está cada vez mais imprevisível, né? E os tipos de solo também. Dentro de uma mesma propriedade, talvez para quem passe na beira da estrada não pode imaginar, mas normalmente você tem diferentes tipos de solo lá também. Você tem solos mais argilosos, solos mais arenosos, que retêm menos água, né? Então, fazer pesquisa, tentando identificar genéticas que são mais favorecidas no solo arenoso ou no solo argiloso, numa condição de mais chuva, ou numa condição de mais déficit hídrico, é fundamental para você ter uma oferta de portfólios variadas, né? Para que o cliente lá possa plantar uma gama diferente de variedades e ter uma variabilidade lá na sua propriedade, né? De forma a mitigar qualquer risco que possa acontecer, seja de uma doença vir nova no canavial ou de uma mudança de clima que tenha acontecido com uma certa frequência. Claro. Olha, quando a conversa é boa, o tempo passa rápido, né? Nós estamos já chegando no final do programa. Acho que para quem nos assistiu, descobriu, se não conhecia, o CTC, viu a sua importância para a agricultura, as várias áreas, lá com uma base nos Estados Unidos, trabalhando em áreas de ponta, um centro privado, tanta novidade que pouca gente sabe. Eu queria passar a palavra a você, para você fazer o seu encerramento, suas considerações finais, já agradecendo sua participação no Brasil Verde.
Poxa, eu que agradeço a oportunidade de poder falar do CTC, uma empresa que, enfim, eu representando os funcionários aqui, a gente tanto se orgulha do que a gente faz aqui dentro. Eu acho que a minha mensagem final, aproveitando que eu estou conversando com você em especial, é sobre o senso de urgência da descarbonização, né, e do que a gente precisa fazer como sociedade para evitar essas catástrofes climáticas frente ao aumento da temperatura global. A cana-de-açúcar é protagonista aí. O Brasil, acho que cada país está advogando pelas suas melhores vocações. Eu acho que as fontes energéticas no futuro vão ser variadas e dependendo da vocação de cada país. E aqui no Brasil, é claro, o agro é uma vocação natural e a cana-de-açúcar é uma planta fantástica, né? Então, nós aqui do CTC estamos trabalhando com alto senso de urgência para responder rápido a essa demanda da sociedade, permitindo que os nossos clientes consigam crescer de forma sustentável a sua produtividade nos próximos anos, de forma a promover ainda mais soluções em bioenergia, né, de uma forma sustentável e economicamente viável para as N demandas que a sociedade necessita. Então, acho que é isso que nos motiva muito, é isso que nos dá gás aqui para trabalhar todos os dias no CTC. E, de novo, muito obrigado pela oportunidade de poder compartilhar um pouquinho do que a gente faz com o seu público. Estamos aqui à disposição, caso tenham perguntas, enfim. Muito obrigado mais uma vez. Nós é que agradecemos a audiência, todos que nos acompanharam nesse programa e queremos convidá-los a estarem de novo conosco a semana que vem, aqui, para mais um Brasil Verde. Até lá!